mês de agosto, a Igreja na Terra Santa encerra as celebrações de ação de graças pela canonização das santas árabes Miriam Bawardi e Maria Alfonsine. Foi retomada a construção do muro no Vale do Cremizan. Uma missa pela paz foi presidida pelo patriarca latino emérito de Jerusalém. Apenas 2 famílias cristãs ainda moram na cidade palestina de Tucaren, entre vontade de emigrar e solidariedade local. No cenário do Auditório Notre Dame, o coral vesuviano se exibiu com músicas da tradição napolitana. A Terra Santa ainda vive sob uma atmosfera festiva pela canonização das 2 religiosas árabes que viveram e fizeram história aqui, Miriam de Jesus Crucificado Bawardi e Maria Alfonsine Gatas. Elas foram canonizadas em maio deste ano pelo Papa Francisco. Após este marco, um calendário de celebrações foi seguido pelos cristãos locais. Fiéis e religiosos participaram de missas em ação de graças em diferentes lugares. Em Belém, no dia 26 de agosto, a celebração foi presidida pelo patriarca Dom Fuad Tual. Santa Maria de Jesus Crucificado, no Carmelo, foi distinta pela sua oração silenciosa de contemplação e adoração, enquanto Santo Alfonsine se destacou pela vida prática. E precisamos da vida contemplativa e da vida prática. No Carmelo, em Belém, a oração das religiosas se unia ao desejo de trilhar os mesmos passos de santidade. Dou graças a Deus por estas 2 santas, porque através delas o Senhor me ajudou a saber que todos nós podemos receber essa graça. Uma graça que Deus dá a todos, mas aqueles que abrem seus corações, aqueles que aceitam este presente, em seguida percorrem o caminho da santidade. Pelo calendário litúrgico, Santa Miriam Bawardi é celebrada no dia 26, mas em Nazaré, a comemoração aconteceu no domingo seguinte, dia 30 de agosto, para uma maior participação dos fiéis. Com a Basílica da Anunciação repleta, uma celebração eucarística foi presidida pelo vigário patriarcal de Nazaré, Dom Marcuso. Oggi abbiamo naturalmente insistito sul fatto que questa santa... Hoje temos naturalmente insistido no fato de que esta é uma santa da Terra Santa. Existe uma santidade nazarena, apostólica e pneumatológica do Espírito. São aspectos próprios ligados à Terra Santa, a seu país, à sua cultura, à sua língua. E temos convidado a todos os fiéis a serem verdadeiramente, como disse São Paulo na Epístola aos Efésios, filhos da pátria dos santos. A Terra Santa é a pátria dos santos também hoje. A Terra Santa é a pátria dei santi anche oggi. Filha da Terra Santa, como foi chamada por João Paulo II em sua beatificação, Miriam Bawardi foi a primeira carmelita na Terra Santa. Il più bel insegnamento che Maria ha lasciato a noi. O ensinamento mais belo que Miriam nos deixou foi a humildade, e destaco a oração e a fé, sobretudo uma extrema humildade. Com todas as graças místicas que ela tinha, com todas as previsões e profecias que depois se realizaram, ela era extremamente humilde, naturalmente humilde. Ela era extremamente humilde, como naturalmente humilde. Maria Alfonsine também foi uma religiosa marcada por fortes experiências místicas. Nascida em Jerusalém, fundou a Congregação das Irmãs do Rosário, a primeira e única de origem árabe na Terra Santa. O fato de a fundadora da congregação ser santa é mais uma motivação diária para todos os membros. A vida das 2 religiosas foi um testemunho e continua sendo exemplo que evangeliza os cristãos neste lugar. Elas nos deram um ótimo exemplo. Primeiro, o amor a Jesus e a Virgem Maria. Elas nos encorajam a amá-la também, especialmente para nós que estamos em Nazaré, a cidade de Maria. Então, elas nos ensinam a amar Maria e também ser santos através disso, como elas foram.
Para os conterrâneos de Miriam Bauardi e Maria Alfonsini, o reconhecimento da santidade de mulheres que viveram a mesma realidade deles é um grande motivo para celebrar. Nós estamos muito orgulhosos de termos duas santas da nossa terra. Estamos honrados de viver aqui. Elas nos ensinam como viver a palavra de Cristo. Uma boa festa para todos. Happy feast to all of you. Alleluia, alleluia, alleluia. As 58 famílias cristãs da Palestina do Vale do Cremizan, depois de terem vivido um suspiro de alívio nos dias de Páscoa, quando receberam a decisão do Supremo Tribunal de Israel, em que foi aceita uma petição contra a construção de uma parte do muro de separação, no último 17 de agosto, foram mergulhadas em um pesadelo. Escavadoras israelitas chegaram a Birona e foram arrancadas mais de 50 árvores de oliveiras antigas para retomarem a construção da parte do muro. Por isto, foi celebrada domingo, dia 30 de agosto, uma missa presidida pelo Patriarca Latino Emérito de Jerusalém, Dom Michel Sabá, na Paróquia Latina de Beidjala, em Belém, para pedir pela paz nesta terra tão conturbada. Depois da celebração, o Patriarca Emérito com o pároco, Padre Ektam Ben Jazim, e cidadãos de Beidjala, cantando o Senhor da Paz, dê a paz à nossa terra, marcharam levando o ícone da Virgem Maria para a terra retirada. Na questão jurídica complexa a respeito do vale, continua a ser essencial o apoio da Igreja à população local. Nós siamo qui in un posto, in un sito dove le autorità israeliane hanno deciso di continuare il muro di separazione. Estamos aqui em um lugar onde as autoridades israelenses decidiram continuar a construir o muro de separação. Eles disseram que essas terras são nossas, os israelenses, e nós dizemos que, apesar de todas as decisões, que o terreno não são terra de Israel, a terra é dos palestinos. Seus proprietários estão aqui, apesar de todas as decisões injustas. Apesar do uso da força, da lei da força, da violência, a terra continua a ser dos seus proprietários, isto é, o povo de Beidjala. Ou seja, os palestinos estão aqui. La legge della forza e violenza, il terreno rimane al suo proprietario, cioè alla gente di Beidjala, cioè ai palestini sono qui. Uma ferida aberta para os cristãos locais que veem serem tomadas as suas terras agrícolas. Nós viemos aqui para dizer que temos raízes nessa terra e para defender e resgatar com nossas orações. Oliveiras arrancadas, plantadas há mais de 2000 anos de idade, desde a época de Cristo. Eles querem arrancar nossas raízes palestinas desta terra, mas nós viemos hoje para dizer que permanecemos aqui. Esta história complicada encontrou eco na igreja local, que toda sexta-feira, nos últimos anos, celebrou a missa sob o Vale das Oliveiras, para impedir a passagem do muro. Eles levantaram uma parede dupla, um muro no chão e em seus corações. Um dia o muro de seus corações cairá, e vai cair também o muro que existe na terra. E nós esperamos, confiamos em Deus. E noi aspettiamo, ci fidiamo a Dio. Ao norte da Cisjordânia, a cidadezinha palestina de Tulkarem, do aramaico Tur Karma, que significa Monte das Vinhas, conta com mais de 45 mil habitantes. Hoje, infelizmente, carece de uma presença cristã. De fato, somente ficaram 2 famílias. Vim aqui com meu marido. Havia muitos cristãos. Trocávamos visitas de cortesia e íamos juntos à igreja. Infelizmente, ao longo do tempo, todos emigraram e nós ficamos sozinhos.
A única igreja presente em Tulkarem é a igreja ortodoxa dedicada a São Jorge, que foi construída no início do século XIX e permaneceu até hoje. Infelizmente está fechada devido à escassa presença cristã, além da falta de um pároco, e somente aberta quando chega algum visitante. Hoje, entre jovens e adultos, há 15 cristãos, enquanto em 1967 havia mais de 1.000. Após a guerra e a subsequente ocupação israelense dos territórios palestinos, 50% emigrou e nos anos sucessivos outras famílias foram embora. No entanto, a administração local sempre trata com especial consideração essas duas famílias consideradas parte integrante do tecido social palestino. Apoiamos nossos irmãos cristãos dessa cidade. A cruz encontra a meia-lua e, como amigos, nos encontramos em um relacionamento que não tem caráter religioso, mas é um relacionamento de respeito, caridade e verdadeira convivência. Nós os visitamos nos momentos alegres, bem como nos momentos tristes, além de participarmos das suas celebrações. E eles fazem a mesma coisa conosco. إخواننا المسيحيين إحنا شعب واحد يعني ما كان في تمييز أنا عمري تقريبا 58 سنة. Nós, como nossos irmãos cristãos, somos um só povo e não há discriminação nenhuma. Eu tenho 58 anos e moro entre os cristãos na área de Nápoles. Eles são uma parte essencial do povo palestino. O aspecto mais nobre dos cristãos é eles jejuarem conosco durante o mês do Ramadã e tomarem cuidado para não hurtar nossos sentimentos. Isso também quando eles são a maioria. Em Tulkarem mora um pequeno grupo de cristãos, mas nós os respeitamos. Eles têm uma igreja e procuramos um modo de nos comunicarmos com eles. مجموعة من المواطنين اللي بنحترمهم في كنيسة وفي إحنا يعني بنبحث على كل وسيلة كيف إحنا يعني يكون في تواصل بيننا وبينهم. Tenho dificuldades em Jerusalém para cantar, porque alguns coristas começam a chorar, portanto o sentimento de Jerusalém bate forte. No encantador cenário do Instituto Pontifício Notre Dame em Jerusalém, uma explosão de canções da tradição napolitana, mas não só, ecoaram dentro do auditório no último dia 27 de agosto. O Coral Vesuviano, fundado em 1991, em uma peregrinação à Terra Santa em sua etapa de Jerusalém, quis doar ao público reunido para a ocasião uma hora de canções que transformaram este concerto em um evento íntimo e familiar. Hoje é o segundo dia em Jerusalém e estão para se exibir neste evento público para a população local que vive aqui na cidade. É um encontro entre o Ministério da Cultura israelense e a nossa cultura napolitana. É uma maneira de se sentir perto de uma situação de fraternidade que queremos levar avante. Estamos celebrando nossos 25 anos e me pareceu a melhor maneira de fazer isso, estar aqui em Jerusalém. Da China à Turquia, passando pela Itália e Estados Unidos, o Coral Vesuviano chegou às portas da Cidade Santa. Uma satisfação e uma experiência contínua. Pobre maestro de província, muitas satisfações. É particularmente significativo para mim acompanhar essa experiência de diálogo, essa experiência de encontro em um momento em que todos constroem muros, na Europa como no Oriente Médio. Nós gostaríamos de construir pontes com a linguagem mais universal que existe e que inclua todos. A linguagem da música, da arte, da beleza, da amizade, do amor que inspira ultimamente toda forma de arte. Ogni forma d'arte. Um coral que, graças ao conhecimento adquirido, tornou-se portador de uma mensagem cheia de significados, um exemplo para todos. Poi qui c'è un valore aggiunto perché come cristiani in qualche modo siamo tutti cittadini di due città. La nostra è Gerusalemme, siamo tutti nati a Gerusalemme. São todas pessoas que trabalham, adultos, e que colocam muita paixão para poder trazer até aqui uma mensagem de paz, de amizade, de encontro, para poder testemunhar até aqui quanto a igreja tem vontade de encontrar as pessoas e de levar a todos uma mensagem de reconciliação, de harmonia
e paz. Pace, di amicizia, di incontro, per poter testimoniare fin qui quanto la Chiesa ha voglia di incontrare le persone, di portare a tutti un messaggio di riconciliazione, di concordia e di pace. We are here to tell you about the Holy Land, to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.